Uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, uma excelente noite. Hoje é terça-feira, né? Hoje era sempre a terça-feira, a participação é com a nossa querida Elaine, mas a Elaine, a última terça e hoje, ela teve alguns imprevistos e não pôde estar aqui na nossa companhia. Mas que as nossas vibrações possam alcançá-la, né? E que ela possa, nesse momento, estar recebendo as nossas vibrações de carinho, de amor, de paz, de alegria, lá na casa dela. E se Deus quiser, numa próxima oportunidade, ela está de volta aqui conosco, né? Às vezes a gente necessita de um tempinho para colocar algumas coisas em ordem, mas ela vai voltar, tá bom? Ela já faz parte aqui do nosso Gotas de Luz. Recadinho de hoje, para quem não conhece, ainda não ouviu falar, a gente está sempre aqui na página da FEX, né, no Instagram da FEX, a gente está sempre falando, né, deixando o telefone do SOS Preces. O SOS Preces é uma organização onde a pessoa que está precisando às vezes de um atendimento fraterno pelo telefone, de uma escuta amiga, né, de uma escuta carinhosa, sem julgamentos, você liga, deixa lá, pode desabafar, pode se abrir, deixa seu nome para irradiação, que lá tem um caderno, né, igual tem nas casas espíritas. Tem lá o livro para irradiação, onde a gente deixa o nome, o endereço, e a espiritualidade amiga com certeza vai visitando cada uma dessas pessoas e levando o lenitivo que cada uma necessita. Então, o telefone do SOS Preces é o 31 3334 9700. 31 3334 9700. Você coloca o código da sua operadora e a ligação é uma ligação local, tá bom? Então, assim, naquela hora, às vezes, que a gente tá passando por algum problema ou tá com o coração angustiado, a gente liga para o SOS Preces, pede uma oração, pede uma palavra amiga, eles conversam, eles leem uma mensagem, faz uma prece ali, porque muitas vezes, nesses momentos que a gente passa, a gente às vezes não tem nem condições de fazer uma prece, não tem sintonia. Então, uma vez que a gente liga, a gente vai se acalmando, a espiritualidade vai nos atendendo, e no momento que a gente está naquela conversa e recebendo uma mensagem, uma oração, é o momento que a espiritualidade muitas vezes precisa para nos acessar. Então, assim, é um trabalho maravilhoso, o telefone está aqui, a gente sempre coloca post no story, onde tem o telefone deles também, tá bom? E eu vou deixar aqui no final, no post, eu vou deixar o telefone. E aí, numa necessidade, mesmo assim, em dias tranquilos, né? Ligar de manhã, pedir uma prece para começar o dia, né? Pedindo uma irradiação, é muito bom, é muito importante, tá bom, gente? Bom, a mensagem que a gente escolheu para hoje é desse livro aqui, O Vinha de Luz, tá? A gente abriu ao acaso, que a Elaine contactou com a gente agora mesmo, que não pôde vir. Boa tarde, Cidinha. Boa noite, Cidinha, seja bem-vinda. Então, eu abri ao acaso e a mensagem que saiu do Vinha de Luz é a mensagem número 80. E o título da mensagem é Como Sofres? E tem um trechinho do Evangelho, um versículo que é de uma carta de Pedro. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Pedro, é a primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 16. E Emmanuel vem trazer para nós a seguinte reflexão. Não basta sofrer simplesmente para ascender à glória espiritual. Indispensável saber sofrer, extraindo as bênçãos de luz que a dor oferece ao coração sequioso de paz. Muita gente padece, mas quantas criaturas se complicam angustiadamente por não saberem aproveitar
as provas retificadoras e santificantes. Ou seja, sofrer, todos nós, né, passamos pelos nossos desafios, pelas nossas provas, todos nós. Mas é indispensável, como diz o título da mensagem, como sofres? Tem lá, né, bem-aventurados aflitos. Mas será que todos os aflitos são bem-aventurados? Como que será que esse aflito se comporta? Então aqui, como sofres, todos nós sofremos, todos nós passamos pelas nossas provas, pelos nossos desafios, por aqueles dias que a gente às vezes não tá, né, tá com os problemas, todos nós passamos por isso. Mas como nós sofremos? Essa é a pergunta. Sofrer é natural, é normal todos passarem pelas suas dificuldades. Mas como você passa? Então, quando Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, mas todos os aflitos são bem-aventurados? Porque é o seguinte, o sofrimento, ele traz pra gente, né? Ele é uma grande escola, ele nos traz muito aprendizado. A gente está sempre falando isso aqui. Mas quando eu passo pelo sofrimento, se eu passo lamentando, se eu passo revoltada, se eu passo me sentindo injustiçada, na rebeldia, passado esse sofrimento, será que eu sou bem-aventurada? Porque bem-aventurado é aquele que tira daquela lição o ensinamento, o ensinamento mesmo, que como diz, que vai alavancar ele espiritualmente. Então, bem-aventurado é aquele que aproveita dessa lição para crescer. Agora, uma vez que eu passo lamentando e que eu não aceito esse sofrimento, eu fico rebelde, o que eu aprendi com aquilo? Nada. Então, eu não sou bem-aventurada. E é isso que ele vem dizer para nós. Muita gente padece e muita gente se complica, porque muitas vezes o sofrimento que agora eu estou passando faz parte do meu propósito reencarnatório, porque Deus, ele é misericordioso, ele é justo. Quando eu estou passando por alguma coisa, se a gente acredita na justiça e na bondade de Deus, eu não posso crer que Deus esqueceu de mim. Ele agora está cuidando de outra pessoa e esqueceu de mim. Não, definitivamente. Ele é onipotente, onipresente, ele está presente em todos os lugares. E tudo que nos acontece são frutos das nossas escolhas equivocadas. E uma vez que a gente passa por isso, a gente tem que analisar, refletir naquele sofrimento, passar por aquilo com resignação, com resiliência, porque a gente vai saber que a gente no final das contas, em algum momento, a gente vai, como diz, ter aquele insight do que aquela situação está me trazendo. A gente tem um ditado que a gente fala assim, errar é humano, persistir no erro é burrice. Então, muitas vezes, quando a gente passa por um sofrimento, a gente aprende tanto com ele que a gente sabe que nunca mais a gente vai cometer aquele mesmo erro para não passar por aquilo de novo. Esse é o ensinamento. Então, se eu passo na rebeldia, de nada adiantou. E aí Emmanuel continua. Vemos os que recebem a calúnia, transmitindo-as aos vizinhos, os que são atormentados por acusações, arrastando companheiros às perturbações que os assaltam, e os que pretendem eliminar as enfermidades reparadoras com a desesperação. Muitas vezes, a gente está passando por uma situação, a gente às vezes sofreu uma calúnia, foi vítima de uma fofoca, ou mesmo está passando por enfermidade, e a gente está tão desequilibrado, a gente está tanto na rebeldia, e a gente quer levar para o outro, a gente quer falar com o nosso amigo. É natural que a gente queira e necessite se abrir com alguém, desabafar com alguém, mas muitas vezes, mas de maneira equilibrada, porque muitas vezes a gente leva para o outro as nossas angústias, acabando desequilibrando o outro também. Muitas vezes a gente foi vítima de uma fofoca e eu vou lá e falo com o outro, porque fulano fez isso comigo, ele agiu assim, ele agiu errado, na intenção de que o outro fique a nosso favor,
que fique com raiva daquele de quem a gente está falando, ou seja, não basta a gente se perturbar, a gente quer levar a nossa perturbação para outra pessoa também. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque as minhas aflições são minhas, são escolhas equivocadas minhas. Eu posso compartilhar com outra pessoa a título de um pedido de ajuda, como um desabafo, mas eu não posso levar o peso, fazer intriga, envolver a outra pessoa, acabar levando essas energias para outra pessoa também. Porque aí também eu tô errando, eu tô caindo no erro. Quantos corações se transformam em poços envenenados de ódio e amargura por pequenos sofrimentos? Porque pequenos sofrimentos lhe invadiram o círculo pessoal. Não são poucos os que batem à porta da desilusão, da descrença, da desconfiança ou da revoltas injustificáveis em razão de alguns caprichos desatendidos. Muitas vezes, uma coisa que nos acontece, que a gente sempre fala que são escolhas equivocadas nossas, um sofrimento que nos chega, ou alguma coisa que não pôde, né, um capricho que não foi satisfeito, né? Aí eu queria muito uma coisa e não foi possível. Eu queria passar num concurso e não foi possível, e a gente sofre, a gente faz aquilo tomar uma dimensão muito maior do que ela é, né? Às vezes a gente fala tanto do problema, a gente dá uma dimensão tão grande, muito maior do que ele é. Seria útil sofrer com a volúpia de estender o sofrimento aos outros? Não será agravar a dívida, o ato de agressão ao credor, somente porque resolveu ele chamar as contas? É aquilo que a gente estava falando, muitas vezes eu quero levar o meu sofrimento e eu acabo levando esse sofrimento, levando o problema para o outro, porque muitas vezes, vamos dar um exemplo, eu passo uma fofoca para frente, uma maledicência, eu envolvo outra pessoa, então às vezes eu fui fruto de uma fofoca, eu me revoltei, eu levei aquilo para outra pessoa, envolvi a outra pessoa. Então às vezes a gente está contraindo, agravando ainda mais os nossos sofrimentos, porque se a gente silenciasse, se acalmasse, se equilibrasse, o problema é que aquilo que a gente fala, a gente às vezes, na exaltação, a gente acaba criando e superdimensionando as situações. Raros homens aprendem a encontrar o proveito das tribulações. A maioria menospreza a oportunidade de edificação e, sobretudo, agrava os próprios débitos, confundindo o próximo e precipitando companheiros em zonas perturbadas dos caminhos evolutivos. A gente sabe, né? A gente está sempre falando isso. Nós vivemos num planeta de provas e expiações, a gente passa por dificuldades, por situações às vezes difíceis, mas raras pessoas sabem passar tirando proveito disso. Por quê? É natural que eu vá passar por isso, é natural, mas o fato de como a gente passa pode muitas vezes abreviar e abrandar, porque quando a gente faz todo esse estardalhaço, a gente se desequilibra, a gente envolve outras pessoas, a gente cria um problema maior ainda do que o problema inicial. E aí a gente vai, como diz, adquirindo ainda, aumentando o nosso débito. Então, assim, se a gente aproveitasse a situação pela qual a gente está passando, com um pouco mais de resignação, com um pouco mais de equilíbrio, sempre a gente recorrendo à prece, porque muitas vezes, se a gente não pode, né, se a gente não sabe desabafar com alguém sem comprometer essa pessoa,
Desabafe com Deus, desabafe com o Pai, desabafe com Jesus. Peça orientação, peça entendimento. A gente não pede para, ai, me livra disso. Não, porque a gente tem que aproveitar essa oportunidade desse problema para aprender. É complicado? É fácil? Não, ninguém falou que seria fácil. Mas se a gente passar a olhar tudo que nos acontece de um outro ângulo e sempre fazendo uma pergunta, né? O que será que essa situação quer me mostrar? Eu tenho procurado isso na minha vida. Sempre quando acontece alguma coisa, por mais que eu esteja aborrecida, chateada, por mais que aquilo esteja afligindo, me angustiando, boa noite, delícias. Delícias. Boa noite, Guilherme, Lia. Por mais que a situação esteja me angustiando, eu sempre falo assim, gente, o que será que isso está querendo me mostrar? Estou ali no meu processo, estou chateada, estou angustiada, mas eu fico tentando analisar a situação. Isso também é o nosso autoconhecimento. Porque a Delisete, é você. Porque muitas vezes a gente sofre, mas a gente está sempre caindo no mesmo erro por falta do conhecimento. Porque quando a gente se conhece, a gente assume vamos dizer assim, a gente assume as responsabilidades, a gente passa pelas consequências e a gente tira o ensinamento. Então é isso que está faltando para a gente respirar diante da situação, né? Porque no desespero a gente só piora, porque a gente se desequilibra, a gente se exaspera, a gente se exalta, a gente envolve um monte de gente, então falta um pouquinho a gente acalmar e a gente desabafar com quem pode nos ajudar, com Jesus, com o nosso Pai, ligando para o SOS, né? Pedindo atendimento na casa, atendimento fraterno na casa espírita. É isso. E no final Emmanuel termina. Todas as criaturas sofrem no cadinho das experiências necessárias, mas bem poucos espíritos sabem padecer como cristãos, glorificando a Deus. Porque lá no início da mensagem, a carta de Pedro diz, mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus. Porque muitas pessoas passam por padecimentos, passam por problemas pela causa do Cristo. Quantas pessoas às vezes abrem mão, passam às vezes necessidade, passam por privações, mas no trabalho ativo no bem, em prol do próximo. Então, essas pessoas, como diz, não tem que se envergonhar. Elas estão glorificando a Deus. E aí no final, quando ele diz, todas as criaturas sofrem no cadinho das experiências necessárias, mas bem poucos espíritos sabem padecer como cristãos. Porque o cristão que sofre pela causa do Cristo, ele não sofre. Ele passa por aquilo, mas ele tem um propósito. Então, se nós passarmos pelas nossas angústias, pelos nossos desafios, como cristãos, sabendo que nós não estamos sozinhos, que nós não estamos desamparados, que o que nós passamos são escolhas que nós fizemos, que não foram as escolhas acertadas, e por isso estão voltando para a gente entender, para a gente aprender, para a gente evoluir, a gente passaria como cristão, glorificando a Deus. Mas a gente está perdendo oportunidade quando passa por essas situações, maldizendo, blasfemando, revoltando. Então, vamos fazer esse exercício, né? De numa hora de desafio, a gente passar como verdadeiro cristão, procurando entender qual é o sentido daquela situação, qual é o sentido, o que aquilo quer me ensinar, o que aquilo está trazendo para mim, como eu posso crescer a partir daquilo.
Porque quando a gente analisa a situação, a gente acha a origem do problema. E aí nunca mais eu vou saber por que aconteceu aquilo, por que eu errei, por que eu estou passando por aquilo. Nunca mais aquilo vai me... Não vou passar mais por aquele problema, por aquela situação. Porque esse erro eu não vou cometer mais. Assim a gente espera, né? Uma vez que a gente entendeu. Então, que a gente passe por essas situações, que a gente passe pelas nossas tribulações como verdadeiros cristãos, com fé, na resignação, sabendo-se responsáveis, se responsabilizando por tudo que está acontecendo conosco. Essa é a atitude do verdadeiro cristão. Então, gente, é a mensagem que saiu para hoje, que o Emmanuel veio trazer essa linda reflexão para nós. Parece até que foi uma continuação da que a gente leu ontem, né? Mas é isso. Vamos então, eu agradeço a presença de vocês, espero que tenha feito de alguma maneira sentido na vida de cada um de vocês, no coração de vocês. E a gente colocou hoje, né, mais um episódio do livro Nosso Lar, um áudio, né, que a gente está lendo o livro, fazendo os áudios. A gente colocou hoje mais um episódio, tá aí no Instagram da Fraternidade. Então corre lá, escuta. E o bom do áudio é que muitas vezes, às vezes a gente não tem tempo para parar, para ler, para reler aquele capítulo. Mas o áudio, às vezes você está fazendo outra coisa, você escuta 1, 2, 3 vezes. Então hoje foi mais um episódio. E amanhã a gente entra definitivamente no capítulo, né? Porque ontem foi o prefácio, hoje foi uma carta de André Luiz e amanhã a gente entra no primeiro capítulo do Nosso Lar. Então, muito obrigada a todos, tenham todos uma boa noite, que Deus ampare a cada um de vocês e se faça presente no lar de cada um de vocês, tá bom? Beijo no coração de todos vocês. Tchau!